Amém? Todos encontraram? Êxodo 33, glória a Deus. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele lhe disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Senhor, nós te louvamos nessa noite, agradecemos pela tua palavra, que foi lida nesta noite, neste dia. Senhor, fala conosco, ministra, Senhor, os teus propósitos em nossos corações, que nós diminuamos e o Senhor cresça, que eu simplesmente, Senhor, seja o canal. Pai, eu não tenho poder de convencimento, mas o teu Espírito Santo é que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco hoje, Senhor Jesus, e que nós cresçamos na tua presença, que nós aprendamos mais, tenhamos mais de ti, é o que nós te pedimos, e nós te louvamos em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se sentar, glória a Deus. E nessa noite, irmãos, Deus ele quer manifestar a glória dele sobre as nossas vidas. Hoje é uma noite de despertamento, hoje é uma noite que o Senhor te trouxe aqui, para te despertar, para te trazer para mais perto dele. E irmãos, essa peça que foi
encenada, ela é muito interessante, porque é exatamente isso que nós temos vivido. Nós relativizamos a verdade. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas elas relativizam a verdade, e a verdade não pode ser relativizada. A verdade é a verdade, ponto final. Nós temos que vivê-la, não importa, custe o que custar, nós temos que viver a verdade que é Cristo. E, irmãos, aqui nós vemos o povo de Israel, o Senhor falando ali com Moisés, sobre enviar um anjo até a terra prometida. E por que o Senhor faz isso? A gente precisa entender. O povo de Israel já tinha pecado de uma forma muito grande. O povo recém-liberto da escravidão do Egito vinha cometendo durante o caminho vários pecados rumo à terra prometida. E aí Deus vai dizer agora vai dizer para Moisés que, olha só, ele vai falar assim: eu não vou continuar a caminhada com vocês, eu não vou mais andar com vocês, eu vou mandar no meu lugar, eu vou mandar um anjo para guiá-los, eu vou mandar um anjo para conduzi-los, para dar a vitória para vocês sobre os seus inimigos. E eu entendo, o primeiro princípio é que aquilo que Deus ele promete, ele cumpre. Deus estabeleceu uma promessa, e Deus falou que levaria o povo a uma terra que manava leite e mel, e não importa aquilo que o outro faça, não importa o que aconteça, o que Deus ele falou, ele cumpre, ele faz. E se Deus ele prometeu alguma coisa, ele é fiel para cumprir. Mas é interessante que Moisés, ao ouvir essa afirmativa da parte de Deus, ele começa a interceder junto ao Senhor. Ele pede para o Senhor para que ele não se ausente do meio deles. E ele chega ao ponto de dizer no versículo 15, ele vai falar: sem a tua presença não sairemos daqui. Nós precisamos da tua presença. Moisés, diante das muitas experiências que ele tivera com Deus, ele sabia o quão importante era a presença do Senhor para ele. Ele entendia que a presença de Deus era indispensável na caminhada. Ele entendia e sabia que a presença de Deus era indispensável na conquista. Não porque eles corriam risco de que eles não conquistariam alguma coisa se Deus não estivesse com eles, afinal Deus falou que mandaria o anjo. Então, ele não tinha essa preocupação, ele tinha a convicção de que eles conquistariam, de que eles chegariam à terra prometida que o Senhor falara a eles. Então, a preocupação, a questão de Moisés aqui não é isso, eles não estão correndo risco. Mas ele entende que a presença de Deus lhe daria muito mais do que uma conquista, lhe daria muito mais do que uma posse ao povo, muito mais do que livrar de uma caminhada de perigos. A presença de Deus era a manifestação real da graça dele, e ele entendia isso, uma graça que concede favor, sem motivo nenhum para tal. Deus simplesmente, ele estende a misericórdia, ele estende a graça dele, mesmo não sendo merecedores. Todos nós que estamos aqui não somos merecedores. Nós não temos nada que possa falar: Senhor, olha, eu mereço essa sua graça. Nós não temos nada. E Moisés, ele sabe disso. Então, ele não quer que Deus simplesmente mande alguém representá-lo. Ele não está preocupado com a vitória, mas ele está preocupado com a presença de Deus. Com a presença de Deus e a manifestação da graça dele sobre o povo. Moisés sabia que poderia ter conquistas infinitamente maiores, irmãos. Infinitamente maiores do que as conquistas materiais. E é engraçado que nós estamos vivendo num tempo que nós queremos conquistas materiais. Nós desejamos, nós almejamos, e parece que quanto mais nós temos, mais nós queremos. Quanto mais nós conquistamos, mais nós queremos conquistar mais. E a gente traça um objetivo, e daí a pouco a gente tem um outro objetivo, a gente conquista, e vai para outro, e para outro, e para outro, e para outro. E as pessoas vão falar: não, você precisa sonhar sempre. Sim, você tem que sonhar. Mas parece que os nossos sonhos sempre são sonhos voltados às coisas desta terra, de ter, de conquistar, de alcançar mais. E Moisés, ele não está agora preocupado apenas com isso.
Moisés, ele quer algo além do superficial. Moisés quer algo além do material. Porque ele sabe que por meio da graça do Senhor, Deus lhes poderia mostrar o caminho para chegar até Ele, o caminho para conhecê-lo mais de perto, o caminho que eles deveriam seguir para agradá-lo. Então a preocupação de Moisés é honrar ao Senhor. E nós temos nos tornado uma geração que não é especialista em honrar a Deus. Porque quem honra a Deus, obedece aquilo que Ele fala. Isso é honrar alguém. Então existe hoje uma grande diferença entre amor e honra. Eu acredito que muitas pessoas sim amam a Deus. Mas a diferença é que elas amam a Deus, mas não honram a Deus. Quando nós pegamos exemplos seculares, exemplos que acontecem dentro da igreja, de meio de pecado, de situações, de pessoas que sobem no altar quando não deveriam subir e choram. Eu acredito, irmãos, que elas amam a Deus de verdade. Mas o problema é que elas não honram a Deus. E o Senhor fala, o problema é que as pessoas, elas falam com os lábios, mas elas não me honram. Elas estão distantes de mim. E a Bíblia vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Então Deus, Ele quer que você obedeça a Ele. Deus quer que você honre a Ele. E Moisés está preocupado com isso. Moisés, ele quer honrar a Deus. Moisés, ele ama a Deus. E Moisés também quer honrar a Deus. Então ele quer que a presença do Senhor esteja com eles, para que eles andem no caminho do Senhor. Porque um dia ele teve um encontro com Deus. Ele viu uma sarça que não se queimava, não se consumia. Então ele quer que o povo entenda isso, que o povo conheça esse Deus que ele conheceu. Moisés almeja, e esse desejo, irmãos, fez com que Moisés conseguisse ver ao Senhor, ainda que de costas, mas ele conseguiu. A preocupação de Moisés é ver ao Senhor. A preocupação de Moisés é estar mais próximo do Senhor, é ter o Espírito dele sobre a vida dele. A preocupação de Davi, quando ele erra, é não retires o teu Espírito de mim. Ele quer a presença de Deus. Ao ponto do Salmo 3, ele fala, a minha coroa é o Senhor. E a gente precisa entender, a maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus. Talvez você chegou hoje aqui e você está falando, Senhor, eu preciso de uma bênção. E amém, irmãos, mas eu quero dizer para você, você pode achar que a maior necessidade que você tem hoje é uma bênção, mas eu digo, a maior necessidade que você tem hoje é de Deus. E você precisa entender isso. Porque o evangelho moderno que se prega hoje não é que o homem está a serviço de Deus, é que Deus é quem está a serviço do homem. O foco mudou. Não é mais Deus que é a medida e o fim de todas as coisas. Deus não é mais o objetivo, mas é o homem que se tornou a medida de todas as coisas. Onde o homem procura ser engrandecido. E quando eu digo homem, eu estou dizendo no geral, homens e mulheres. Onde nós começamos a ser medidores de nossos sucessos. E nós atrelamos a nossa imagem àquilo. Hoje nós vemos ministérios que o ministério já está atrelado à imagem da pessoa. Você vê ministérios que você não vê uma placa da igreja mais agora. Você vê a foto de quem é. Deus não é mais o centro. Deus é aquele que faz, meus amados, não é o homem, mas o problema é que o evangelho de hoje que está sendo pregado é esse. Deus está ao seu serviço, o que você precisa?
que Deus vai fazer hoje para você? O que você precisa que Deus vai realizar hoje para você? E parece que tudo se resume a isso. As pessoas querem salvação, mas elas não querem o Salvador. As pessoas querem receber os dons de Deus, as pessoas querem receber os talentos, mas não querem receber o doador. Querem coisas e não Deus. Entenda algo, o povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro e protegido pela presença de Deus na coluna de fogo e na coluna de nuvem. E a gente sabe, a gente já aprendeu, a nuvem era o símbolo da presença de Deus, e a presença de Deus dava direção de dia e proteção à noite. Mas houve um dia, que é quando nós lemos que a presença de Deus foi embora do arraial de Israel. O povo pecou, e o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A maior tragédia do pecado, irmãos, é que ele afasta de nós a presença de Deus. Deus disse para Josué, quando eles têm uma derrota, que ele não seria mais com o povo, enquanto houvesse pecado no arraial de Israel. Quando os filhos de Eli, eles pecam contra Deus, a arca, o símbolo da presença de Deus, foi roubada. Os filisteus levaram, e a glória de Israel se foi. Mas por que a glória de Deus se foi? Porque a arca, a representação da presença de Deus se foi, porque havia pecado. A presença de Deus se apartou do povo. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, a glória de Deus se afastou do monte, do templo, e o povo foi levado ao cativeiro. Então a gente precisa entender o que nós temos escolhido. Nós temos escolhido a presença de Deus, ou nós temos escolhido as mãos de Deus? Nós temos escolhido estarmos aos pés de Jesus, como aquela mulher que ungiu com seus cabelos os pés do Senhor, lavou e enxugou com seus cabelos? Ou nós temos sido aqueles que simplesmente vamos esperando que Deus faça algo por nós, e se Deus não fizer algo por nós, então nós não o servimos, porque Ele tem a obrigação e o dever de nos ajudar? Então eu quero deixar alguns pontos rapidamente para a gente pensar dentro desse texto. E a primeira coisa que eu vejo é que nós precisamos entender a importância da presença manifesta de Deus. A gente por vezes não entende. A gente não entende. As nossas vidas vão ser vazias, os nossos cultos não terão vida, as músicas que cantamos não vão ter unção, as mensagens que pregamos, as mensagens que falamos, elas vão ser mortas se Deus não estiver presente em nós. Se Ele não for real, se a presença dEle não for manifesta em nós. E a gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente confunde a onipresença de Deus com a presença manifesta dEle. Ah, pastor, mas Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Sim, meu irmão, Deus está em toda parte. Ele é onipresente, mas você precisa entender isso, mas Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta, e essa é a diferença. Deus está em todas as partes, mas em todas as partes a presença dEle não está manifesta. Quantos lugares aí? Deus está vendo tudo? Sim, mas a presença dEle está sendo manifesta? Não. Há uma diferença, irmãos, entre ter a presença e ter a manifestação da presença de Deus. Por exemplo, para ficar fácil para você entender, se eu te der um copo d'água, esse copinho d'água descartável aqui, fechado, se você não abri-lo, você tem água, sim ou não? Você tem. Então você tem água perto de você.
Só que você só vai ter a manifestação da água no teu corpo quando você abrir e tomar. Ou quando você ganha um presente, você tem a presença do presente física. Sabe aquelas pessoas que recebem um presente no aniversário, e aí tem aqueles, né, que às vezes não quer abrir na hora, então ele recebe o presente, mas ele não abre. Então ele tem o presente, mas ele não sabe o que é, ele não tem a presença, ele não tem o presente ali. Ele não consegue usufruir do presente se ele não tirar da caixa, se ele não abrir o presente. Então ele não vai ter, só vai estar lá, vai estar guardado. Então essa é a diferença entre a presença e a manifestação da presença. E o problema é que às vezes a gente está conformado só com a presença. Não, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, Deus está aqui. É diferente quando eu falo, Deus está em nós e Ele se manifesta através de mim. E como que Deus se manifesta através de você? Nós temos a presença de Deus dentro de nós. Um dia, nós decidimos, nós optamos, nós aceitamos, nós entendemos esse chamado do Senhor sobre as nossas vidas. E aceitamos, recebemos Ele em nossos corações. Porém, Ele está apenas alojado aqui. Eu fiz a confissão e falei, Jesus é o Senhor da minha vida, e Ele está aqui dentro. Mas de que forma que eu evidencio que Ele está dentro de mim? Quando a manifestação dEle, daquilo que Ele é, flui dentro de mim e sai de dentro para fora. E isso é evidenciado, e isso é visto. A manifestação da presença de Deus em nós requer uma vida de ação, de fé. Eu não posso viver da mesma forma que eu vivia antes. Eu não posso ter as mesmas atitudes que eu tinha antes. Ou seja, o que é a manifestação de Deus dentro de nós? A transformação do velho homem, a transformação da velha natureza. O que eu fazia antes, eu não faço mais. E a pergunta que fica para nós é, nós temos vivido isso, nós temos tido sobre nossas vidas a presença manifesta de Deus em nós? Porque quando a gente crê com o coração, e a gente vive esta fé de que Deus vai se manifestar em nós, eu vou estar fazendo a presença de Deus em mim ser manifesta, e as pessoas que estão à minha volta vão ver a Deus. E ver a Deus, a presença manifesta de Deus, você precisa entender algo, não é aqui na igreja. Porque a gente chega aqui, a gente cumprimenta o irmão, a paz do Senhor, meu irmão, muito bem-vindo, aquela coisa. Mas a gente vai ver, é o nosso dia a dia. Ali nós vamos ver a manifestação da presença do nosso Deus. Quando nós passamos por situações que vão testar a nossa nova natureza, o nosso amor em Cristo. Isso a gente precisa entender. Quando você está no dia a dia, no teu dia a dia, até entre irmãos, a sua natureza, nova natureza, ela é manifesta, as pessoas conseguem enxergar a glória de Deus. Eu louvo ao Senhor, irmãos, ontem nós estivemos ali com os homens, estivemos na quadra, e ali é um momento que se a gente não tomar cuidado, a velha natureza pode se manifestar. Mas louvado seja o Senhor que a gente teve um tempo tão bom, tão agradável. Onde a gente se divertiu, a gente brincou. E não teve briga, não teve contenda. Na realidade, se um derruba o outro, vai, ô meu irmão, me perdoa, vem aqui, levanta, ajuda a levantar e vamos seguir. Aonde você está, aonde você convive, quando você está dentro da tua casa. Hoje eu estava indo, quando eu saí para ir na feira, e eu estava andando, e a gente vai ouvindo muita coisa, né? É feira. E você passa, você escuta.
E eu estava escutando eu passei só a ouvir uma pessoa falando assim, porque você vê, com todo mundo é bom, é maravilhoso, está todo mundo bem, mas dentro de casa está todo mundo mal. Aí eu pergunto, tem manifestação da presença de Deus? Não. Porque lá dentro da tua casa que você vai ter que manifestar a presença de Deus sobre a tua vida. Não é somente dentro da igreja, na igreja é fácil, irmãos. Todo mundo coloca roupa de crente, e está tudo certo, e a paz do Senhor para aqui, para lá, para tudo quanto é lado. Mas a gente precisa viver essa manifestação. Muitas vezes as pessoas ouvem falar de Deus por nós, e elas até querem vir, elas querem conhecer, mas elas vêm, e elas não veem, não enxergam a Deus. Sabe por quê? Porque elas chegam à conclusão, quando elas convivem com a gente, que a nossa propaganda é enganosa, que a gente não tem fruto. A gente diz que tem pão na casa de pão e não tem pão. O nosso forno é frio, a gente só tem receita, a nossa prateleira é vazia, não tem de Deus, não tem do Senhor. Será que nós temos do Senhor? Será que hoje você entende a importância da presença manifesta de Deus? Davi deseja tanto isso, que ele se torna rei em Israel, e ele não pode, ele não quer reinar sem ter a presença de Deus em Jerusalém. E essa é a preocupação dele, trazer a arca para perto, trazer a presença de Deus para perto. Será que eu e você, será que nós temos nos preocupado pela presença de Deus? Segundo ponto, irmãos, o pecado afasta a presença de Deus no meio do povo. A impaciência levou o povo a buscar um outro Deus, lá no Êxodo 32. Moisés, ele sobe ao monte para trazer as tábuas da lei, mas ele demora um pouco, e o povo começa a ficar impaciente, e eles chegam, eles colocam um Arão na parede e falam assim, vamos construir. Esse Moisés, ele demora, esse homem que nos tirou do Egito, ele demora, não sabemos se ele vai voltar. Vamos construir um Deus e vamos adorar e falar que ele que nos tirou do Egito. O que Arão vai fazer? Arão, ele vai ceder e ele vai fazer um bezerro de ouro, e eles passam a adorar esse Deus. Eles agora vão se entregar às práticas de outrora. Eles vão se entregar ao pecado, às bebedices, às danças. Aquilo que não honra a Deus, eles se rebelam contra Deus, eles abandonam a Deus e rapidamente, eles se desviam da direção, eles se desviam do caminho. Arão, ele cede à pressão, e o povo se desvia. Daí o que acontece, irmãos? O pecado provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo. E Deus, ele intentou destruir o povo. Êxodo 32, versículo 10. Ele vai falar assim para Moisés, agora pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. Deus quer destruir o povo agora. Deus não divide a glória dele com ninguém. E o povo na realidade estava adorando a um outro Deus. Mas aí o que Moisés ele vai falar? Moisés vai interceder para Deus. Deus, ele vai se colocar como intercessor. Ele vai pedir para Deus, Deus é o teu povo, tem paciência com o teu povo. Mas aí Deus ele vai dizer algo que nós lemos no Êxodo 32, versículo 2, 33, versículo 2. O que Deus vai estar falando para ele? Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. O que Deus está falando aqui? Muitos vão olhar, glória a Deus, Deus está mandando o anjo. Mas o que está nas entrelinhas aqui? Deus está falando, eu não serei mais convosco, eu não irei mais convosco. E essa é a maior tragédia, irmãos, que pode acontecer com o povo.
Essa é a maior tragédia que pode acontecer conosco. Deus está retirando o time dele de campo. Romanos 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós gostamos de falar muito isso. Deus é aquele que está conosco, Deus é aquele que age por nós, Deus é aquele que luta as nossas batalhas. Ele manda um anjo forte para nos proteger. E glória a Deus por isso, porque o anjo está me protegendo. Mas eu pergunto, se Deus não for conosco? E é isso que Moisés está entendendo, Deus não vai conosco. Quando Davi peca, como eu disse, a preocupação dele não é com o reinado dele, a preocupação dele é que o Senhor não se retire dele. E ele vai dizer no Salmo 51, no versículo 11, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. E quando eu estava ministrando para minha esposa, ela falou algo muito interessante, que eu ainda estou aqui pensando comigo. Apenas Moisés, que nós vemos claramente dizendo as palavras, Moisés e Davi são aqueles que falam, não retires de mim o teu Espírito, eu quero a tua presença. Ao menos que dizem claramente, que a gente lê, ele fala assim, ele deseja a presença de Deus, ele quer a presença de Deus, ele quer a graça de Deus, ele quer a glória de Deus. Agora hoje nós vivemos, a igreja está fraca, as pessoas estão caindo nos mesmos pecados, porque não vivem na presença de Deus, porque não buscam a presença de Deus, porque amam o mundo, porque não se deleitam no conhecimento de Cristo, não querem conhecer a Cristo, não querem conhecer a Deus, têm prazer nos banquetes do mundo, porque não têm fome de Deus. Conhecem a respeito de Deus, mas não conhecem a Deus. E quantos de nós podemos chegar aqui e falamos, não, eu conheço a Deus, ou você só escuta a respeito de Deus, e se alguém te perguntar alguma coisa, você não sabe nem o que falar, porque tudo que você sabe é aquilo que disseram para você, mas você não tem fome, você não tem sede de Deus, você não tem sede dessa justiça. Será que você é uma pessoa que tem fome de Deus? Eu louvo ao Senhor que os irmãos que estão aqui, eu creio, têm sede de Deus. Porque nós não temos ministrado que você vai receber uma chave de bênção, de vitória, o tempo todo. Porque nós não temos sucumbido a um evangelho que fala que você vai conquistar o tempo todo, que você vai ter tudo isso e tudo aquilo. E por isso nós temos muitas cadeiras vazias. Sabe por quê? Porque a mensagem de Jesus era uma mensagem dura, a mensagem de Jesus era uma mensagem que mexia com o íntimo do ser humano, que fazia com que eles refletissem, com que eles pensassem. Os próprios fariseus, quando chegavam com as suas teologias diante de Jesus, Jesus deixava eles no chão e eles não tinham uma resposta. Porque esse é o evangelho, irmãos. A Bíblia precisa ser pregada. Jesus falou sobre o inferno. Jesus falou sobre nós temermos a Ele. Mas é engraçado, a gente teme ao diabo, a gente não teme a Deus. Você vai ver pessoas que nem no escuro ela fica, porque tem medo. Tem medo do quê? Sai correndo. Às vezes eu brinco com as crianças. Às vezes a gente quer levar para dormir, não quer dormir. Não, eu quero ficar aqui, sabe o que eu faço? Eu falo para minha esposa, já sei o que eu vou fazer. Eu vou desligar a TV. Eles estão na sala. Ah, não vai, vocês vão ficar de brincadeira aí? Tá bom. Vamos ver se vocês não vão. Eu não vou fazer nada. Não preciso bater, não preciso gritar. Eu só desligo a TV, apago a luz e acabou, irmão. Rapidinho, todo mundo levanta e sai correndo. Mas por quê?
Nós somos assim. Estou citando exemplo de crianças, mas nós somos assim. Ah, o inimigo está se levantando, e agora o que eu vou fazer? Nós não tememos a Deus. Nós o amamos, eu creio, mas nós não tememos, porque se nós temêssemos, nós andaríamos de acordo com a sua palavra, e nós não relativizaríamos como foi ministrado aqui. Não, não é bem assim a palavra de Deus, não é bem essa interpretação, não é isso que está dizendo, e as pessoas estão dizendo que o que está na palavra de Deus não é, quando está claro. E aí se levantam PhDs, doutores, para falar, não, não é bem isso, a Bíblia precisa ser reescrita, precisa ser feito outras coisas. E não, irmãos, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, e o que está escrito aqui, meu amado, é o nosso manual de conduta, é como nós devemos viver e como nós devemos andar, temendo ao Senhor, amando ao Senhor. Terceiro, precisamos diagnosticar, precisamos descobrir, entender a causa do nosso afastamento da presença de Deus. Primeira coisa que passa para a gente entender a causa é ter a consciência que o que nos afasta de Deus é o pecado. É por causa do pecado que Deus está se retirando do meio do seu povo. Mas onde a gente pode ver um bom exemplo disso? Porque o pecado entrou no caso do povo, não apenas eu vejo a questão do bezerro, mas se você for lá em Êxodo capítulo 20, versículo 18, você vai entender. Deus queria fazer a nação, uma nação sacerdotal, que conhecia o Senhor, que andava ao Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 18 diz assim: e todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. E isso me chama muita atenção, irmãos. O Deus queria ter um relacionamento com o povo. E Deus falou para o povo se santificar. Antes de o Senhor ali se revelar, o Senhor tinha falado para o povo se santificar. Mas agora o povo, quando começa a ver os relâmpagos, começa a ver aquela escuridão, começa a ver toda aquela coisa, eles começaram a ficar com medo. E qual que é a preocupação deles? Moisés, vai lá, para que a gente não morra. E a gente pode falar, eles foram muito prudentes, mas a grande verdade é, eles não estavam dispostos a abrir mão do pecado, porque Deus esperava uma santificação, Deus esperava que o povo tivesse um compromisso com Ele, mas a preocupação deles é, eu vou morrer. Se você está santificado em Jesus, se você está santificado em Cristo, por que você morreria? E esse é o ponto, e é isso que você precisa entender nessa noite. E Moisés deixa bem claro, vocês vão ter o temor do Senhor e vocês não vão pecar, vocês não vão errar, vocês não vão falhar. Mas o povo teve medo, eles preferiram que Moisés subisse no lugar deles. Porque para subir, para ver a glória de Deus, tem que matar a carne. Tem que tirar o velho eu, as velhas atitudes. Tem que ter transformação. Não existe essa história, eu nasci assim, vou morrer assim, porque nós pregamos um Deus que muda, que transforma. Então Deus muda caráter. Deus, Ele muda, irmãos. Para estar mais perto da glória, precisamos matar o velho homem. E não diferente daquela época. Existem muitas pessoas que hoje não valorizam a presença de Deus hoje em dia. Como eu disse, o único que ansiava ali,
claramente era Moisés. E eu ainda tenho um mistério para resolver, irmãos. Porque a Bíblia fala que quando Moisés ele estava na tenda da congregação, quando ele saía, Moisés permanecia, Moisés ficava ali. E isso me chama a atenção. Mas o Senhor vai revelar ainda. Se o Senhor revelou para alguém, glória a Deus. Depois você compartilha comigo. A gente precisa começar a entender isso, irmãos. Valorizar a presença de Deus. Moisés intercedeu por isso. A realidade é que o povo desejava mais a conquista do que a presença. O que você deseja mais hoje? Faça uma análise. O povo queria mais conquistar do que ter a presença de Deus. Mas entenda isso, as bênçãos de Deus, sem o Deus das bênçãos não tem valor. Canaã sem Deus não tem valor, você vai chegar lá e aí? A terra que mana leite e mel, sem Deus não tem valor. Pode ter leite, pode ter mel, pode ter uvas, pode ter o que for, mas se não tiver Deus, não vale de nada. A posse de uma terra sem Deus não tem valor, porque a comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna. Nós estaremos com Ele para todo sempre. Entenda isso. Uma igreja ela pode ter prosperidade. Uma igreja ela pode ter influência, inclusive política, pode ter dinheiro, mas eu pergunto, Deus está presente? Eu me preocupo, irmãos, de coração me preocupo, quando eu escuto muitos lugares pregando e falando assim, não, e nós fizemos, e nós estivemos ali, e a gente pregou, e muitas almas foram salvas para Jesus. Mas eu pergunto, quantas verdadeiramente foram salvas? Porque você não acompanha, você não conhece. E a Bíblia diz que pastor tem cheiro de ovelha. Ele conhece a ovelha. Ele se preocupa. Mas será que esses pastores conhecem a ovelha? Ou eles se tornaram apenas popstars? Que o máximo que você consegue, se ele fizer isso, é você pegar a fila para cumprimentar o pastor. Eu me lembro de uma igreja que eu ia, que tinha que fazer fila para cumprimentar o pastor. E o pastor chegava no meio do culto, no meio do louvor, e tinha uma cadeira que parecia um trono. Eu era criança, né? Parecia um trono. E ele chegava no meio do louvor, e ele passava por o corredor, e só olhava as pessoas. E o louvor ali, Deus, o pessoal adorando a Deus, e ele de repente ele vai e se senta, parece um rei, que se sentava sobre o trono e ficava ali observando. A igreja pode ter prosperidade, pode ter dinheiro, pode ter influência, mas se não tiver Deus, não tem nada. A gente pode ter um suntuoso templo aqui. A gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver a Deus, a gente não tem nada. A gente pode ter um prédio grande, mas se não tiver Deus, nós não temos nada. Se Deus não estiver aqui, isso não tem valor nenhum, irmãos. A sua glória está entre nós. Canaã não interessa sem Deus. Mas eu pergunto, será que nós somos aqueles que conseguimos levantar a mão e falar, Senhor, eu posso não ter nada, mas se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo. Mas você entende o que está falando? Eu posso não ter nada. E se você não tiver nada? Você vai louvar a Deus? O que precisamos, irmãos, mais do que a água para matar nossa sede da presença de Deus. Tudo isso é o que a gente precisa. Se queremos a presença de Deus na nossa igreja, se você quer ver a manifestação da presença de Deus nesse lugar, você precisa ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Sabe o que Deus disse para Jacó, quando ele voltou?
tira as roupas contaminadas. Jacó vai voltar para a terra dele. Deus vai falar assim, ó, tira as roupas contaminadas, lave as mãos sujas, jogue fora os ídolos. Deus disse para Josué, tira as coisas contaminadas do arraial. Deus disse para o povo aqui, no capítulo 33, tira os seus atavios, tira as suas joias, tira os seus adornos, tire toda a sua glória, tira, porque já, né, a gente tem aquela questão, e é isso que eu estava conversando com a minha esposa, a gente tem essa questão, né, quando a gente coloca uma roupa bonita, a gente se enche de orgulho, né, nossa, como eu estou bonito, eu estou elegante, e Deus está falando assim, tira tudo isso que você acha que traz elegância para você, tira todo o orgulho, você quer que eu trabalhe na tua vida, tira todo o orgulho de você, tira todo o orgulho, e é difícil a gente tirar o nosso orgulho, então a gente não canta à toa aquela música, o único, Ele quebrou o cristal do nosso orgulho, e pôs ao chão. Deus odeia o orgulho, qualquer forma de orgulho, Deus abomina. Veja, Deus não falou, vocês tirem os atavios que é pecado. Deus falou, tira os atavios, tira tudo o que vocês acham que traz orgulho para vocês. Por isso, naquela época, era comum, o que eles faziam? O homem, por exemplo, quando tinha pecado, ele raspava a sua cabeça, o seu orgulho, ele raspava a sua barba, que era motivo de orgulho, rasgava as suas vestes, porque nada disso importa sem a presença de Deus. Deus disse para Josué, tira as coisas contaminadas do arraial. Elias, ele remove o Baal que se interpunhava entre o povo e Deus. O que te afasta da presença de Deus? O que te afasta? Às vezes o nosso trabalho nos afasta da presença de Deus, porque a gente prioriza mais a Ele do que a Deus. Às vezes um automóvel, ele é mais importante do que Deus para nós. Tem aqueles que falam assim, meu carro quebrou, então não posso ir para a igreja. Eu não tenho roupa. Um dia o irmão falou assim para mim, não tenho roupa. Eu falei, não tem problema se você vir com a mesma roupa. Não tem problema, porque Deus vai abençoar você, mas honra Ele. O que a gente precisa remover, irmãos? O que a gente precisa remover das nossas vidas? A gente precisa entender que Deus é a prioridade de tudo. Eu sou um cristão, irmãos, que eu creio que a igreja passará pela tribulação. Eu não sou um pré-tribulacionista que a igreja vai ser arrebatada secretamente, até porque eu não vejo base bíblica para isso. Então eu creio que a igreja passará pela tribulação. Mas eu pergunto, se a gente não consegue abrir mão do nosso orgulho, como que a gente passa pela tribulação? Como que a gente passa pelos problemas, pelas provas, pelas lutas? Quarto, irmãos, nada pode substituir a presença de Deus no nosso meio. Versículo 2, enviarei o anjo diante de ti. E a gente gosta. Deus manda o anjo, envia o anjo para livrar. Deus envia o anjo, glória a Deus. Mas entende? O princípio é só para socorrer aquilo que eu quero. E depois acabou. É uma coisa maravilhosa ter o anjo acampado ao nosso redor. Mas entenda algo, eles são ministros de Deus em nosso favor. Mas Moisés queria Deus e não anjo. Imagina você
Se você vai de viagem, e eu vou trabalhar aqui o pastor Paulo, vou pegar o pastor Paulo, e eu moro num lugar diferente, num outro estado, amém, pastor? E eu falo muito com o pastor Paulo, a gente conversa muito pelo telefone e tal. E aí eu falo, pastor Paulo, eu vou viajar, e eu vou até a sua casa, porque eu quero me relacionar com você. Aí eu vou no aeroporto, te espero no aeroporto. E aí, sabe o que o pastor Paulo fala assim, olha, eu não vou poder, eu vou mandar um representante meu aí. Eu pergunto, eu vou ficar feliz? Eu não tenho relacionamento com o representante dele. Eu não tenho relacionamento com o anjo. O relacionamento é com Deus. O anjo, ele só vem para obedecer o que Deus falou e acabou. Eu não me relaciono com o anjo, irmão. Mas a gente acha que do tipo, não. Aí você fala assim, olha, eu não vou te pegar na sua casa não. Eu vou mandar um Uber. Eu vou mandar um Uber te pegar, mas não vai ser o irmão Edmilson, que você conhece. Vai ser um outro aí. Você talvez vai entrar no carro, você vai ficar mudo. Você fala, não tem relacionamento com essa pessoa. Eu vou para uma reunião, mas a pessoa com quem eu deveria conversar não está lá, vai uma outra pessoa. Você fala assim, você não gosta. Imagina você falar assim, eu vou marcar uma reunião com o pastor Carlos. Aí o pastor Carlos não vem. Vai o pastor Paulo no lugar. Aí você fala, poxa, mas eu tratei com o pastor Carlos. Eu falei com ele aqui, agora está o pastor Paulo. O tipo, não, mas transmite para o pastor Paulo, ele fala para mim. Mas não dá liga, entende? É a mesma coisa, é isso que Moisés está falando. Eu não quero anjo. Porque o meu negócio é com o Senhor. O meu relacionamento é com o Senhor. Entenda isso, não há substitutos para a presença de Deus no meio da igreja. Eu não venho me relacionar com um anjo, eu não venho me relacionar, eu venho me relacionar com Deus. Você vem se relacionar com o Espírito Santo. Você vem pedir para a glória de Deus ser derramada. É para isso que a gente vem. Nada pode substituir a presença de Deus. O problema é que a gente substitui a presença de Deus por qualquer outra coisa, por qualquer mover que se dizem por aí. O mover é de Deus, é Ele que vem, é Ele que faz. Não há substituto. Moisés, ele que não queria substituto, mas Deus prometeu a vitória. Eles teriam a vitória contra os seus inimigos, mas Moisés entende, Senhor, nós vamos ter vitória contra os nossos inimigos, mas nós não vamos ter comunhão com o Senhor. E se não tiver comunhão com o Senhor, eu não quero. Moisés não queria apenas a vitória, irmãos, ele queria Deus. Ele não queria apenas a bênção. Ele queria o abençoador, ele queria viver, ele queria andar. Ele não queria entrar em Canaã sem Deus. Isso não é uma terra estranha. Nada substitui Deus em nossa vida. E é assim que funciona, isso é relacionamento. Ô Edmilson, vai lá me pegar, Edmilson, me levar para tal lugar. Aí o Edmilson, não, vou mandar uma outra pessoa aí. Não é a mesma coisa, irmãos. Não é relacionamento. Nada pode substituir Deus na tua vida. Seja igreja, outra coisa. A gente acha que, eu posso agora, é só culto à distância. Eu assisto culto à distância. Eu não tenho relacionamento com o corpo. Aí eu te pergunto, Deus já está manifesto na tua casa? Me perdoa, irmãos. Me perdoa. Mas você falar para mim, que na tua casa, você está 100% atento ao culto, você não está, irmão. Você dá um pause, daí a pouco você sai, vai fazer outra coisa, vai bater um papo.
comunhão com o corpo. Que comunhão que você tem com o corpo? É muito bom, é um instrumento que ajuda, mas nada substitui isso aqui. Por último, irmãos, antes de terminar, precisamos buscar de volta a presença de Deus. Aí no versículo 7, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés na tenda descia a coluna de nuvem. Versículo 10, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Moisés sente o fardo. O que está acontecendo? Está pesado a coisa. E ele se retira para orar. Entenda algo, a restauração da igreja começa quando alguém rompe o estado de inércia e começa a buscar Deus em oração. Foi assim sempre na história, sempre foi assim na história. Sempre que um homem, sempre que um grupo se consagrou à oração e começou a buscar a Deus, houve restauração. Sem oração, a igreja não tem poder. Sem oração, os corações não se derretem. Sem oração, sem busca, a glória de Deus não desce sobre o povo. Mas amanhã vai ser culto da vitória, amém? Aí o povo vem. Mas sexta-feira nós vamos fazer uma vigília. O povo não vem? Ah, porque eu vou ficar orando lá? Ah, que chato. Que chato ter comunhão com Deus. Deus espera que a gente busque a Ele. Deus espera que o nosso coração arda pela presença dEle, por nos consagrarmos. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo que é conhecido como povo de Deus. E algo muito interessante, a minha esposa me acrescentou, Deus fala assim, eu conheço você pelo teu nome. Não é um nome literal, porque Deus sabe o nosso nome, Deus sabe como nós nos chamamos, mas era a conduta, era dentro dele, eu conheço quem você é. Buscar a minha face, Deus espera isso de nós. Não basta apenas deixar o pecado, é preciso ansiar ardentemente pela presença de Deus. Davi deixa o pecado, e ele fala, não retires o teu espírito de mim, crie em mim, se necessário for, um coração, Senhor, mas não tire a tua presença de mim. Eu preciso desejar, eu preciso querer a presença de Deus. E Moisés estava ansioso para que a presença de Deus retornasse. Agora a nuvem, a coluna não está mais acompanhando o povo, agora é o anjo que vai. Assim ele estabeleceu um lugar de oração. Ele não pressionou, ele também não exigiu. Moisés não chegou e pegou uma espada e falou, você agora vai se colocar de joelhos e você vai começar a adorar a Deus, senão você vai morrer. Ele não pressionou, era espontâneo. Nem todos, a Bíblia não fala, nem todos foram à tenda da congregação, mas houve pessoas que começaram a sentir aquele peso, o fato de Deus não estar presente. E sabe o que eu vejo? Quando eles se colocam, quando o povo se coloca à frente, à porta da tenda deles, e eles olhavam quando Moisés entrava, e quando Moisés saía, e eles se prostravam para adorar ao Senhor, para orar, para buscar ao Senhor. Eu vejo arrependimento aqui. Porque seria mais fácil, deixa o Moisés lá, eles já tinham falado, Moisés vai lá, intercede, faz tudo, enquanto isso eu vou ficar aqui assistindo Netflix na minha casa. Depois você me fala o que Deus revelou para você. O povo não estava preocupado com Netflix, o povo estava preocupado em sair para buscar Deus, e eles estão olhando Moisés, e quando Moisés entra, ele se põe em pé em frente à tenda deles, dizendo, eu não vou entrar, enquanto não tiver uma resposta de Deus.
E Deus espera isso de mim e de você, meus irmãos. O povo se ajoelhava à porta de suas tendas, eles não ficavam dentro. Demonstra que eles ao menos queriam, eles se arrependeram, eles arrancam seus atavios como Deus falou. E a oração, ela muda as coisas. A oração, ela tem poder. Deus havia dito que a sua presença não iria com o povo. Mas quando o povo se arrepende, quando o povo ora, quando o povo entende e busca a Deus, abre mão do seu orgulho, o versículo 14, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Vamos ficar de pé nessa noite. O sinal da presença de Deus, que tinha ido embora à volta. Entenda isso, a igreja restaurada, quando há uma manifestação da presença de Deus no seu meio. E Deus está aqui nessa noite, Ele quer se revelar para nós. Deus está aqui nessa noite, Ele quer derramar a glória dEle. A glória de Deus, ela foi manifesta em Jesus. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Manifestação da graça. E Ele prometeu, Jesus prometeu em Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E Ele está conosco, mas a presença de Deus está manifesta sobre você. Jesus está aqui, Ele está entre nós, amém? Ele está entre nós, amém? Então adore ao Senhor nessa noite, então entregue ao Senhor nessa noite, busque experiências diretamente com o Senhor, busque experiências diretamente com o Senhor, não com os seus feitos. Fala: Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua face, eu quero mergulhar na Tua presença, eu não quero apenas os seus feitos, eu quero a Tua presença. Moisés buscou isso e ele obteve, ele viu a Deus. Qual o seu desejo hoje? O povo não viu a Deus, senão somente os seus feitos. O nosso alvo é vermos a Deus. O nosso alvo é contemplarmos a sua glória. Não sei se é o seu, mas esse é o meu. E é o que eu quero nessa noite, que Deus Ele derrame a glória dEle, que Deus derrame a unção dEle sobre nós. Eu quero me humilhar na frente do Senhor, eu quero me despir do meu orgulho e falar: Senhor, vem sobre a minha vida, Senhor, eu me rasgo na Tua presença, Senhor. Mas vem neste lugar, vem transformar a minha vida, vem moldar o meu ser. E aí você vai ser transformado, e aí você verá a glória de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Deus está nesta casa nessa noite. Deus quer derramar o Espírito Santo nessa noite. Deus quer mover sobre o teu coração. Mas você precisa desejar. Você precisa dizer: Deus, eu quero essa presença. Deus, eu quero essa glória sobre a minha vida. Eu preciso dela nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus está falando para você: se você se humilhar, se você clamar, se você se arrepender dos seus caminhos e falar: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti, Ele vai voltar, Ele vai derramar a glória dEle. Você vai sentir a presença dEle como você sentia antes. Por isso, se você quer essa presença, eu quero que você levante as suas mãos nessa noite. Eu quero que você comece a clamar nessa noite, porque quando a igreja do Senhor ora, quando a igreja do Senhor clama, Ele vem. Quando a igreja do Senhor levanta as suas vozes, quando a igreja do Senhor começa a interceder, Ele vem sobre a casa e Ele inunda com a glória dEle.